Na vasta e misteriosa vereda de São Desidério, no limiar do novo milênio, ano 2000, o cerrado, grandioso e indomável, se estendia infinitamente, fundindo céu e terra, enquanto o solo fértil se abria em labirintos de grutas milenares, testemunhas silenciosas de eras. Naquele recanto remoto, o silêncio era uma presença palpável, guardião ancestral de segredos, que se esgueirava entre chapadas de arenito e rios cristalinos que serpentavam por veredas escondidas, intocadas pela civilização. Era ali, nesse cenário de beleza agreste e enigma perene, que a vida seguia um ritmo ditado pela natureza. E foi nesse cenário que 3 homens, João, Pedro e Mário, se viram tragados por esse silêncio, de uma forma que desafiaria qualquer compreensão ou previsão. Conhecidos na região por sua perícia na caça e por sua familiaridade com os caminhos mais traiçoeiros da vereda, eles eram figuras robustas, habituadas à dureza da mata. João, com seu riso fácil e espírito destemido. Pedro, o mais ponderado, cujos olhos pareciam sempre distantes, absortos em pensamentos. E Mário, o mais jovem, com a energia vibrante da juventude e a sede de aventura, a promessa de um futuro ainda a ser escrito. Em um final de tarde de maio, o sol, um disco incandescente, tingia o horizonte de um laranja profundo, quase sobrenatural, em tons que se esvaíam para o roxo e o cinza, prometendo a calmaria enganosa de uma noite que se anunciava como qualquer outra. Acompanhados por Zé da Grota, um guia lendário cuja pele enrugada e olhos penetrantes pareciam carregar a sabedoria de toda a floresta, eles adentraram o labirinto verde. Buscavam a caça, sim, mas talvez também a emoção da descoberta, a conexão primal que só a imensidão selvagem pode oferecer aos seus filhos mais ousados. A vereda, afinal, com sua reputação de guardiã de mistérios insondáveis, já havia engolido inúmeros indivíduos em suas entranhas, mas nenhum desses desaparecimentos anteriores ostentava a aura de enigma e perturbação que este traria consigo, um véu de incerteza que se estenderia por décadas. As histórias dos antigos, sussurradas ao redor das fogueiras crepitantes sob o manto estrelado do cerrado, falavam de criaturas fantásticas das matas, de espíritos que habitavam as cavernas e até mesmo de portais dimensionais para outros mundos. Lendas que embalavam o sono das crianças e davam um tempero exótico à vida da comunidade. No entanto, essas narrativas místicas raramente eram levadas a sério pela geração mais jovem, que via na natureza apenas um conjunto de desafios a serem superados e recursos a serem explorados, desprovida da reverência mística de seus antepassados. Mas naquele ano de 2000, algo de intrínseco e sombrio se manifestaria, mudando para sempre essa percepção pragmática. Um evento que teceria uma lenda urbana, com a crueldade implacável da realidade, uma teia invisível de angústia e interrogações que se estenderia por mais de uma década, prendendo a memória coletiva de uma comunidade inteira em um luto sem fim. Desde o momento em que pisaram na trilha, o ar, geralmente leve e perfumado pela terra e pelo orvalho, parecia mais denso, mais pesado, prenunciando não a chuva redentora, mas uma ausência dolorosa, um vácuo no tempo e no espaço. As conversas, que antes eram pontuadas por risos descontraídos e planos ambiciosos, transformaram-se em sussurros cautelosos, como se o próprio ato de falar alto pudesse despertar algo adormecido na mata. A aparente tranquilidade da paisagem, com suas sombras alongadas e a melodia distante dos insetos noturnos, escondeu a turbulência inimaginável que estava por vir. Ninguém, nem mesmo Zé da Grota, com sua sabedoria ancestral, poderia imaginar a profundidade do abismo, literal e metafórico, que se abriria sob seus pés. Aquela expedição, iniciada como uma rotina, selou um destino irrevogável, um pacto silencioso com a tragédia. O silêncio na vereda foi rompido não por um grito, mas por uma chegada.
Dias depois da partida do grupo, Zé da Grota emergiu da mata, sozinho. Seu retorno, inesperado e marcado por uma ausência tão gritante, foi o primeiro e mais contundente sinal de que algo havia se desfeito de forma irremediável no coração da floresta. Zé, um homem da mata por excelência, parecia uma casca vazia. Seus olhos, antes vívidos e atentos, agora distantes, turvos, fixos em horrores invisíveis. Sua fala era truncada, hesitante, balbuciando fragmentos sobre uma discussão acalorada, uma separação impensada no emaranhado da mata. Mas suas palavras não tinham a força para confrontar o tremor incontrolável em suas mãos, nem o pavor visceral que habitava seus olhos, refletindo uma cena que ele parecia incapaz de exorcizar. A notícia se espalhou como um incêndio no cerrado seco, consumindo a tranquilidade da pequena comunidade. Acostumados com os desafios e perigos inerentes à vida na natureza, os moradores não estavam preparados para a anomalia de uma ausência prolongada, sem explicação, sem vestígios. A mobilização foi imediata e desesperada. Residentes, vizinhos, familiares em estado de choque e a pequena, mas dedicada, força policial local uniram-se em uma busca frenética. Varreduras intensas foram organizadas, vasculhando cada trilha sinuosa, cada leito de rio pedregoso, cada reentrância rochosa da vereda, como se a própria terra tivesse se tornado um mapa de esperança e desespero. Cães farejadores, trazidos apressadamente de cidades vizinhas, eram guiados por rastros que, em pontos inexplicáveis, simplesmente desapareciam, como se João, Pedro e Mário tivessem se dissipado no ar rarefeito do cerrado, transformando-se em fantasmas antes da hora. As semanas se arrastaram, pesadas e lentas, transformando-se em meses de agonia. O cheiro de mata molhada, de terra e de vida selvagem, misturava-se agora ao odor pungente do desespero que emanava das famílias que se agarravam a qualquer fiapo de notícia. Fotografias dos homens. João, com seu sorriso largo e jovial, que parecia prometer alegria. Pedro, com seu olhar pensativo, refletindo uma alma profunda. E Mário, o mais novo, cuja energia juvenil pulsava em cada traço de seu rosto, foram espalhadas por postes e comércios da região, coladas com a teimosia da esperança, transformando-se em ícones silenciosos de um desaparecimento misterioso que consumia a todos, que corroía as almas e roubava o sono. A esperança, um fio tênue e frágil, minguava a cada pôr do sol, a cada anoitecer que trazia consigo apenas o vazio e a incerteza. Helicópteros sobrevoaram a região incessantemente, seus rotores transformando o silêncio ancestral da mata em um zumbido metálico e perturbador. Mas, ironicamente, a modernidade aérea não encontrou nada de concreto. Nem um vestígio de acampamento, nem um objeto pessoal que pudesse contar uma história, nem mesmo um cartucho de bala. Era como se a própria terra os tivesse engolido sem deixar um único soluço. Zé da Grota, o único elo com os desaparecidos, o único a ter retornado da incursão fatídica, tornou-se inevitavelmente o epicentro das atenções e, mais dolorosamente, das desconfianças. Seu comportamento tornou-se ainda mais recluso, sua reticência em detalhar os últimos momentos, em preencher as lacunas com informações coerentes, alimentava incessantemente as especulações mais sombrias. Ele era uma figura profundamente enraizada na região, conhecida por sua familiaridade quase mística com as cavernas e grutas. Um homem da mata que falava a linguagem dos rios e das rochas. No entanto, sua voz se perdia em balbucios ininteligíveis, sempre que questionado sobre o que realmente havia acontecido após a suposta discussão. Seria um medo paralisante, um trauma que o impedia de verbalizar? Seria a culpa de um segredo insuportável? Ou a simples incapacidade de articular um trauma inominável, de dar voz a um terror tão profundo que desafiava a linguagem humana?
A polícia, ainda que com recursos limitados em uma área tão remota, interrogou-o diversas vezes, explorando cada contradição, cada silêncio. No entanto, apesar da tensão palpável e das crescentes suspeitas, nunca encontraram evidências concretas e suficientes para sustentar uma acusação formal. Sem corpos, sem cenas de crime, sem pistas definitivas, o caso, como tantos outros em regiões isoladas, transformou-se lentamente em um dossiê empoeirado, um entre os inúmeros casos não resolvidos que, como fantasmas persistentes, assombravam a memória coletiva daquele rincão brasileiro. A vereda de São Desidério, que antes era vista como um lugar de sustento, de aventura e de lazer, passou a ser percebida com um misto complexo de respeito, reverência e, sobretudo, temor. Tornou-se um local onde a natureza, em sua grandiosidade implacável, guardava segredos que transcendiam a limitada compreensão humana, uma entidade viva que podia tanto dar quanto tirar, sem aviso ou explicação. Os anos se arrastaram, em uma contagem silenciosa e implacável. 12 longos e excruciantes anos de silêncio sepulcral e dor latente. O tempo que deveria curar apenas aprofundava a ferida da incerteza para as famílias. As esposas dos caçadores, agora com os rostos marcados por linhas de preocupação e insônia. As mães, com os cabelos embranquecidos não apenas pela idade, mas pela angústia perpétua. Os filhos, crescendo com a ausência de seus pais. Uma lacuna irreparável na formação de suas vidas. Todos envelheceram sob o peso esmagador de uma perda sem fim, sem um corpo para chorar suas lágrimas, sem um túmulo para visitar, onde pudessem depositar flores e orações. A cada notícia veiculada nos jornais regionais sobre a descoberta de uma ossada em alguma parte remota do Brasil, um fiapo de esperança, frágil e doloroso, acendia-se no peito dessas almas sofridas. Uma fagulha de possibilidade que, invariavelmente, era brutalmente apagada pela confirmação de que os restos não pertenciam a seus entes queridos. A vida se tornou uma sucessão de esperas e desilusões, um ciclo vicioso de dor e expectativa frustrada. Enquanto isso, os boatos sobre o destino dos homens se multiplicavam, tecendo um intrincado mosaico de possibilidades e terrores. Alguns sussurravam sobre a ação de algum grupo criminoso, traficantes de drogas ou de madeira, que, impiedosos, atuavam na divisa dos estados e que teriam encontrado os caçadores no lugar errado na hora errada. Outros especulavam que eles teriam se perdido em alguma das inúmeras grutas inexploradas da vereda, seus corpos para sempre presos nas entranhas da terra, jamais recuperados. Havia ainda as teorias mais sombrias, ecos das lendas antigas, de que eles teriam encontrado algo ali, algo além da compreensão humana, um segredo tão profundo e perigoso que a floresta, em sua sabedoria ancestral, simplesmente não permitiria que fosse revelado, e por isso os havia silenciado para sempre. Zé da Grota continuou sua existência na vereda, mas era um homem profundamente marcado, uma sombra do que fora. Seu olhar, perpetuamente vazio e distante, e sua solidão escolhida eram os testemunhos mais eloquentes de um fardo que ele carregava. Um segredo tão pesado que ninguém na comunidade ousava questionar abertamente. Ele se afastou de tudo e de todos, tornando-se uma figura quase reclusa, uma ermitão moderno em seu próprio ambiente. Evitava festas, reuniões sociais, qualquer evento que exigisse interação ou que pudesse trazer à tona o passado. Seu semblante era de quem carregava o peso insuportável de uma verdade que o consumia por dentro, uma penitência silenciosa. As pessoas desaparecidas da vereda de São Desidério se transformaram em fantasmas persistentes, figuras etéreas presentes na memória coletiva, nos murmúrios noturnos das conversas em voz baixa, mas dolorosamente ausentes de qualquer explicação lógica ou de um adeus definitivo. O desaparecimento sem explicação,
permeava cada aspecto da vida da comunidade, tornando cada sombra projetada pela mata, cada som inusitado vindo das profundezas da floresta, um lembrete vívido e angustiante do que a terra havia tomado, do vazio que havia deixado. Nenhuma nova pista surgia. O fio da investigação de desaparecimento havia estagnado há muito tempo, e o caso foi, a contragosto, arquivado, uma pasta empoeirada nas prateleiras da burocracia, aguardando um milagre, um acaso, uma intervenção do destino que pudesse finalmente desvendar o véu do mistério. Então, o milagre tão esperado, ou o que dele se aproximava mais, manifestou-se de onde menos se esperava, vindo do mais profundo recanto da desesperança. 12 anos após aquele fatídico outono que mergulhou a vereda em um luto sem fim, no ano de 2012, o silêncio pétreo de Zé da Grota finalmente se fragmentou. Não foi um despertar súbito de consciência, nenhuma epifania gloriosa, nem mesmo um remorso avassalador que o impulsionou a falar. Foi a fragilidade do corpo que, ao ceder, pareceu liberar as amarras da alma, permitindo que a verdade sufocada por tanto tempo viesse à tona. Internado em uma unidade hospitalar, com o peso da enfermidade consumindo suas últimas forças e a iminência da morte pairando sobre ele como uma sombra gélida, Zé, com um esforço quase sobre-humano, pediu para falar. Seu desejo era encontrar o único delegado que, à época do desaparecimento misterioso, havia demonstrado alguma ponta de empatia por sua situação, o Dr. Ricardo. Agora aposentado e vivendo uma vida tranquila na mesma região, o Dr. Ricardo foi chamado e atendeu ao apelo. O encontro foi carregado de uma tensão quase elétrica, saturado por anos de angústia acumulada e segredos não ditos, pairando no ar rarefeito do quarto de hospital. Com a voz fraca, quase um sussurro que mal podia ser ouvido, e os olhos marejados, refletindo um oceano de sofrimento contido, Zé da Grota começou a narrar. Sua versão dos fatos, proferida em pausas dolorosas e suspiros profundos, reescreveria tudo o que se pensava saber sobre o destino de João, Pedro e Mário. Não fora uma discussão acalorada que os separara, ele confessou, com um nó na garganta. Fora um acidente que o medo avassalador e a ignorância sobre como proceder em uma tragédia tão remota haviam transformado em um abismo intransponível de silêncio e mentiras. Zé relatou os acontecimentos com uma clareza perturbadora, como se revivesse cada instante. Contou que enquanto exploravam uma nova área, uma região virgem de suas incursões habituais, próxima a uma gruta menos conhecida e mais traiçoeira, João e Pedro se aventuraram, impetuosos, em uma fenda estreita. Era um local que o próprio Zé sempre alertava sobre a extrema instabilidade do terreno rochoso, um perigo latente que ele sentia em seus ossos. Mário, mais jovem e instintivamente mais reticente, optou por permanecer na entrada da fenda com o guia. De repente, um estrondo surdo e violento ecoou pela gruta, um som que fez a terra inteira tremer sob seus pés. Em segundos, uma vasta porção da rocha cedeu, desprendendo-se da parede e selando impiedosamente a entrada da fenda com os dois caçadores, João e Pedro, aprisionados lá dentro. Mário, em um ataque de pânico juvenil e desespero puro, tentou reagir, correu para as rochas, tentando remover os destroços, mas a instabilidade do local era imensa, a ameaça de um novo desabamento iminente. Zé, paralisado não apenas pelo terror absoluto, mas também pelo instinto primal de sobrevivência, que se manifestou de forma avassaladora, conseguiu puxar Mário para longe do perigo no momento exato em que uma segunda e ainda maior queda de rochas ocorreu. Com um rugido infernal, a fenda foi completamente soterrada, selando para sempre o destino dos dois homens lá dentro. O guia, em seu relato, descreveu a cena com detalhes vívidos e dolorosos.
A poeira sufocante que cegava, o cheiro metálico de terra úmida e pedras recém-desprendidas, e aquele grito, um grito abafado, quase imperceptível, que ele jurava ter ouvido de João, um lamento final antes do sepultamento, e o desespero de Mário, aterrorizado e impotente. Mas o que se seguiu foi ainda mais perturbador, mais revelador da complexidade e fragilidade da natureza humana diante do pavor. Zé, apavorado não tanto com a morte em si, com a tragédia inevitável, mas com a perspectiva terrível de ser responsabilizado, de ser acusado de assassinato em um lugar tão remoto, onde a justiça formal muitas vezes se dobrava às lendas locais e à palavra dos mais antigos, tomou uma decisão terrível. Ele convenceu Mário, jovem, assustado e igualmente em choque, a fugir com ele. Mário, em seu desespero e confusão, aceitou. Correram pela mata densa, Zé prometendo que iriam buscar ajuda, que tudo seria explicado. Mas em sua mente perturbada, ele já maquiava uma estratégia covarde para apagar o evento, para fazê-lo desaparecer da memória de todos, inclusive da sua. No meio da fuga apressada, desorientadora e silenciosa, sob a luz fraca e fantasmagórica da lua que mal penetrava a copa densa das árvores, Zé da Grota tropeçou. Ao se virar, seu olhar apavorado encontrou Mário, que vinha logo atrás, escorregando. Em um instante de horror congelado, Zé viu o jovem cair em uma das fendas profundas e dissimuladas que a vereda de São Desidério, em sua crueldade indiferente, guardava escondidas pela vegetação densa. Um abismo natural que se abria de forma traiçoeira. Zé ouviu um grito breve e abafado, o som inconfundível do corpo de Mário, rolando pela escuridão úmida e fria do subsolo. Paralisado pelo horror renovado, Zé da Grota, o homem da mata que conhecia cada fenda e cada caverna, não ousou se aproximar do abismo que engolira Mário. O terror, uma força esmagadora, consumiu-o por completo, anulando qualquer instinto de ajuda ou resgate. Ele permaneceu ali, à beira da fenda invisível, por horas que se estenderam como séculos, petrificado, incapaz de mover-se, sem coragem de investigar o fundo escuro, já convencido de que o destino cruel da vereda havia levado Mário também, sem deixar rastros, sem chance de salvação. A noite avançou e, com ela, a certeza da solidão e do desespero. Com o pálido nascer do dia, a luz fraca da madrugada revelou a Zé não apenas a clareza visual, mas também a clareza perturbadora de uma escolha. Ele faria a coisa mais covarde, mas, para sua mente em pânico, a mais lógica. Ele mentiria, fabricaria uma história, uma narrativa conveniente que o isentasse de culpa. Inventaria a história de uma discussão acalorada que havia culminado na separação do grupo, em que cada um teria seguido seu caminho. Assim, ele se afastaria de qualquer responsabilidade direta pelos acidentes e deixaria que a mata, a velha guardiã de segredos, mais uma vez fizesse seu trabalho. Engolir a verdade. Zé alegou ao doutor Ricardo que o medo da condenação, o pavor de ser visto como um assassino, ou pior, como o responsável pela morte de 3 homens em sua própria terra, em uma comunidade onde a palavra e a reputação de um homem da mata valiam infinitamente mais que quaisquer documentos ou provas legais, o levara a esse pacto sombrio com o silêncio. Era o medo de ser banido, de ser incompreendido, de ter seu nome manchado para sempre por uma série de tragédias que ele, em sua falha, sentia que poderia ter evitado. Esse medo, tão primitivo e humano, o forçara a construir uma fortaleza de silêncio ao redor de si mesmo, uma prisão autoimposta que durou 12 longos anos. A confissão de Zé da Grota, articulada com a fragilidade de um moribundo, mas com a força da verdade que finalmente emergia, reabriu a investigação de desaparecimento, que jazia arquivada e esquecida. Uma nova esperança acendeu-se, uma chama trêmula, mas real, de que a verdade, por mais dura que fosse, finalmente seria desvendada.
A confissão de Zé foi o fio que desfez o nó de 12 anos. Com urgência e uma esperança renovada, as autoridades mobilizaram uma equipe de ponta composta por geólogos, engenheiros, resgatistas especializados e, crucialmente, equipada com o que havia de mais avançado em tecnologia forense e de prospecção. Radares de penetração de solo, GPR, drones equipados com scanners a laser e termografia e softwares de mapeamento topográfico 3D foram cruciais. A equipe, acompanhada pelo próprio Zé da Grota, agora um homem frágil, mas determinado a expiar seus pecados, retornou ao local exato da gruta que ele havia mencionado em seu relato, um lugar que havia existido apenas como uma memória perturbada em sua mente por mais de uma década. As coordenadas, antes vagas e imprecisas, transformaram-se em pontos exatos no mapa digital, permitindo uma verificação com precisão milimétrica. A rocha desabada, um monólito imponente de pedra e terra, ainda estava lá, um testemunho mudo e assustador da tragédia ocorrida, como se o tempo tivesse parado naquele instante fatídico. Com técnicas de engenharia de ponta e uma operação delicada e meticulosa, que exigiu cálculos precisos e grande cautela para evitar novos desabamentos, parte da rocha foi cuidadosamente removida. O que encontraram foi a confirmação aterradora, mas não menos libertadora da verdade. Vestígios corroídos de equipamentos de caça e, finalmente, sob camadas de terra e pedras, os restos mortais de João e Pedro. Eles haviam sido soterrados por uma avalanche natural de proporções bíblicas. A análise forense subsequente foi categórica. Não havia ferimentos de arma, nem sinais de luta ou qualquer indício de violência humana. A natureza, em sua grandiosidade implacável e indiferente, havia sido a executora. O resgate foi lento, doloroso, carregado de uma emoção indescritível de tristeza e alívio. Trouxe às famílias não apenas os restos mortais, permitindo um luto digno, mas também a verdade, por mais cruel que fosse, após 12 anos de incerteza e tormento. Para Mário, a busca revelou-se mais complexa e desafiadora. Zé da Grota, em seu estado debilitado, não conseguia precisar com exatidão o local da segunda queda, apenas uma direção geral na fuga desesperada. Foi necessária uma tecnologia ainda mais sofisticada, mapeamento 3D do subsolo, que permitiu aos peritos criar um modelo detalhado do labirinto subterrâneo, a exploração de diversas fendas e grutas menores, usando robôs exploradores miniaturizados e equipados com câmeras de fibra óptica capazes de penetrar em frestas quase intransponíveis. Levou-os a uma câmara subterrânea oculta, uma espécie de sepulcro natural. Lá, em meio a ossadas de animais que também haviam perecido no abismo e a escuridão úmida e fria, encontraram os restos mortais de Mário. Ele jazia a apenas um passo do que parecia ser uma saída secundária para a superfície. Uma fenda mais estreita, banhada por uma fresta de luz distante. Isso indicava que o jovem, com uma força de vontade indomável, talvez tivesse sobrevivido à queda inicial e, em um último e desesperado esforço, tentado encontrar uma saída antes de sucumbir à exaustão, aos ferimentos e à escuridão esmagadora. A notícia da descoberta dos corpos e da confissão detalhada de Zé da Grota espalhou-se como um fogo descontrolado pelo sertão, consumindo a névoa da incerteza que pairava sobre a vereda por mais de uma década. As histórias de desaparecimento, que haviam se enraizado profundamente na cultura local, passadas de geração em geração, ganharam finalmente um capítulo final. Um desfecho inegavelmente trágico, mas agraciado pela rara e redentora virtude da elucidação. A comunidade,
antes unida na dor da incerteza, dividiu-se em uma complexa tapeçaria de emoções. Raiva legítima pela mentira de Zé e a dor infligida às famílias, mas também profunda compaixão por seu fardo, pela prisão de medo e culpa vivida por tantos anos. Contudo, prevalecia um senso coletivo de encerramento. A vereda podia, enfim, começar a curar suas feridas. Zé da Grota, o homem que havia guardado o segredo mais sombrio da região, não viveu para testemunhar o enterro digno dos 3 homens. Morreu pacificamente na unidade hospitalar poucos dias após sua confissão, carregando até o fim o peso esmagador de sua escolha covarde. Mas, talvez, nos seus últimos instantes, ele tenha partido um pouco mais leve, libertado daquela prisão invisível, por ter revelado a verdade que a mata guardava, permitindo que a luz brilhasse sobre a escuridão. O legado desse caso real de desaparecimento na vereda de São Desidério é multifacetado e complexo, ecoando lições profundas para todos. Ele fala da fragilidade da vida humana diante da imensidão e da indiferença imponente da natureza, uma força que não se curva a desejos ou vontades. Fala da potência avassaladora do medo, que pode levar um homem a construir uma muralha de silêncio, atrair sua própria moralidade para proteger-se de uma condenação imaginada. Fala da busca incansável e da resiliência inabalável pela verdade, mesmo quando ela se esconde nas sombras por mais de uma década, desafiando a lógica e a esperança. Esta história também se torna um testemunho eloquente de como o progresso tecnológico, antes restrito aos centros urbanos, pode, em momentos cruciais, finalmente trazer luz a casos não resolvidos, revelando o que a própria Terra, em sua vastidão e complexidade, tentou esconder por tanto tempo. A saga dos 3 caçadores e de seu guia, Zé da Grota, transcende a mera tragédia para se tornar um lembrete vívido e eterno de que a memória, por mais dolorosa que seja, anseia por uma conclusão, por um lugar de repouso, e que o silêncio, por mais que tente proteger e isolar, acaba por aprisionar não apenas o que se cala, mas toda uma comunidade. A verdade, muitas vezes, não é heróica nem espetacular. Não surge com grandiosidade dramática. Ela é, na maioria das vezes, uma sucessão de eventos trágicos e de decisões humanas imperfeitas, erros e medos que se somam, tudo oculto na magnificência e na indiferença majestosa da natureza. Na vereda de São Desidério, as grutas milenares continuarão a guardar seus inúmeros segredos, sussurrando lendas aos ventos. Mas alguns desses segredos, os que perturbaram o sono e a paz de tantas famílias, finalmente foram revelados, permitindo que a luz da memória, do luto e, por fim, da reconciliação, pudesse, enfim, encontrar seu caminho, iluminando um recanto escuro da história daquela comunidade.